A história do Império Otomano não pode ser contada apenas pelas suas conquistas militares ou pela grandiosidade das suas mesquitas. Entre palácios luxuosos e mercados vibrantes, existia também uma face sombria, onde a justiça era aplicada com uma severidade capaz de congelar o sangue de quem assistia. A punição naquele mundo não era apenas uma consequência legal, era um ritual público, uma mensagem clara de que desafiar o poder central significava desafiar a própria sobrevivência. O medo era ferramenta política, e as execuções ou castigos funcionavam como teatro, encenado diante de multidões que se reuniam em praças para testemunhar o destino dos condenados. Entre os métodos que mais aterrorizavam estava a mutilação de órgãos sensoriais. Havia casos em que criminosos ou conspiradores eram punidos com a perda da visão, prática carregada de simbolismo. Quem não enxergava mais não poderia ver o poder do sultão, nem vigiar ou planejar traições. Esse ato, muitas vezes realizado diante da população, não representava apenas dor física, mas uma condenação ao isolamento eterno, pois a cegueira significava perder o contato pleno com o mundo. Para muitos, essa era uma sentença pior que a própria morte. Outro espetáculo comum era a execução por corte de cabeça, uma prática que unia eficiência com um impacto brutal sobre os presentes. Ao contrário de outras culturas que preferiam métodos prolongados, os otomanos optavam pelo golpe rápido, geralmente com uma lâmina larga que deslizava sobre o pescoço em praça pública. O som metálico, seguido do silêncio da multidão, marcava não apenas o fim de uma vida, mas a reafirmação da autoridade suprema. Em determinados momentos da história, líderes regionais ou generais derrotados eram levados a esse destino, e suas cabeças, expostas em mastros ou levadas para a capital, eram provas de vitória e instrumentos de intimidação. A punição não se limitava, porém, à elite. Soldados indisciplinados, servos rebeldes ou mesmo jovens aprendizes que desrespeitavam a ordem podiam experimentar castigos mais sutis, mas não menos dolorosos. Entre eles estava o açoite direcionado às solas dos pés. À primeira vista, podia parecer leve, mas cada golpe fazia o condenado sentir como se chamas percorressem o corpo inteiro. Esse método, aplicado repetidamente, deixava o punido sem conseguir se mover por dias, e a humilhação de recebê-lo diante dos outros funcionava como lição coletiva. Assim, o Império mantinha sua engrenagem social em movimento, mesclando poder, disciplina e crueldade em um mesmo ritual. Cada ato punitivo era calculado não só para castigar, mas para ser lembrado, contado, espalhado como aviso para os que ousassem sair da linha. A justiça ali era mais do que lei, era espetáculo, era medo e era controle. O enforcamento foi um dos métodos mais recorrentes do Império Otomano para crimes comuns como homicídio, assaltos ou rebeliões menores. Mas diferente da imagem que temos de execuções rápidas, muitas vezes os otomanos utilizavam variações que aumentavam o sofrimento. Ganchos atravessando o corpo, cordas improvisadas em postes altos, até técnicas em que a agonia se prolongava por horas. O corpo exposto depois permanecia balançando ao vento, lembrando a todos que a lei não era apenas escrita em pergaminhos, mas também no próprio destino dos infratores. Outro recurso severo era a amputação. Ladrões e desertores, por exemplo, podiam ter mãos ou pés decepados diante da multidão em praças e mercados. Mais do que uma punição física, isso era um estigma, carregar a marca do crime para o resto da vida. Um homem sem a mão já não era apenas um ex-ladrão, mas um aviso ambulante para todos os outros. Essa dimensão simbólica era tão forte que, para muitos, perder um membro equivalia a perder também seu lugar no tecido social. Entre as formas mais cruéis estava a emasculação. Embora rara, sua aplicação servia como golpe duplo. Primeiro o físico, depois o psicológico. O condenado não apenas era privado de seu corpo, mas também de sua posição em uma sociedade patriarcal em que a masculinidade significava poder, herança e status. Essa mutilação apagava não só o presente, mas também o futuro de uma linhagem,
sendo usada principalmente em casos ligados à vingança política ou crimes considerados desonrosos. Mas nada, absolutamente nada, se comparava ao terror do empalamento. Essa prática, lembrada até hoje pelo nome de inimigos famosos, também foi utilizada pelos otomanos. Um tronco afiado atravessava o corpo, geralmente de baixo para cima, e a vítima podia agonizar por dias, diante de espectadores que viam no sofrimento uma encenação do preço da desobediência. Era uma mensagem explícita de que desafiar o império custava não só a vida, mas a dignidade de uma morte minimamente rápida. Esses métodos não existiam apenas como castigos, mas como instrumentos políticos. Ao exibir corpos mutilados, cabeças cortadas ou homens agonizando em praças, o império lembrava a cada súdito que a lei não era algo distante, mas uma presença constante e visível. O medo, aliado ao espetáculo, era parte da engrenagem que mantinha vastos territórios unidos sob um único trono. E agora quero falar diretamente com você que está assistindo. Ao ouvir sobre esses métodos, qual deles mais te causa arrepio? Escreva nos comentários, quero muito saber sua visão. E se você ainda não é inscrito, aproveite este momento. Se inscreva no canal para não perder os próximos mergulhos na história sombria dos impérios. Aqui não é apenas sobre aprender fatos, é sobre sentir o peso de cada época e refletir como esses ecos ainda reverberam no mundo de hoje. Quando olhamos para o mosaico de punições aplicadas no Império Otomano, percebemos que cada ato ia muito além do castigo físico. Arrancar olhos, cortar membros, enforcar ou empalar não eram apenas formas de eliminar o criminoso ou o traidor. Eram mensagens gravadas no corpo do condenado para que todos à volta compreendessem o alcance da autoridade imperial. O corpo punido se transformava em palco e a dor individual se tornava espetáculo coletivo. A justiça era encenada diante da multidão, e essa encenação moldava comportamentos, consolidava o medo e reforçava a disciplina. Ao mesmo tempo, é impossível não refletir sobre como a brutalidade servia como cimento político. A violência explícita tinha a função de evitar novas rebeliões, de manter a lealdade dos súditos e de mostrar que nenhum homem, por mais influente que fosse, estava acima da lei do sultão. A mensagem era simples e cruel. Qualquer desvio poderia levar a uma punição que marcaria não apenas a carne, mas também a memória coletiva. Em sociedades tão vastas e diversas, governar era também dominar pelo terror. Essa face sombria da história nos lembra que a ideia de justiça sempre esteve entrelaçada com o poder. Hoje olhamos horrorizados para esses métodos e os classificamos como bárbaros, mas é preciso entender que eles refletiam o espírito de uma época em que o medo era a arma mais eficaz de controle social. Cada punição tinha uma lógica própria, um sentido dentro da engrenagem que mantinha unido um império que se estendia por 3 continentes. E aqui está o ponto crucial. A história não deve ser vista apenas como curiosidade, mas como espelho. Quando observamos práticas de violência institucionalizadas no passado, podemos questionar como, em nossa própria era, ainda existem formas de punição, de exclusão e de controle que, embora menos visíveis, cumprem funções semelhantes. O Império Otomano pode ter desaparecido, mas a lição que ele deixa continua viva. A justiça, quando usada como instrumento de medo, revela mais sobre quem governa do que sobre quem é punido. Antes de encerrar, quero te convidar novamente a se inscrever aqui no canal. Mas não como um simples gesto mecânico. Inscreva-se para fazer parte de uma comunidade que questiona, que se emociona e que busca compreender os bastidores mais obscuros da história. Compartilhe sua visão, conte nos comentários se você já tinha ouvido falar dessas punições e o que mais te impactou neste vídeo. Sua experiência e sua reflexão enriquecem a nossa conversa e fazem desse espaço algo vivo onde aprendemos juntos.